Pelo retrovisor, o passado presente para você. 24 de setembro de 1988. Estádio Olímpico de Seul, Coreia. Na pista, o favorito para vencer a prova final dos 100 metros rasos, o atleta americano Carl Lewis, de 27 anos, se concentra durante o alongamento. O público ansioso acompanha esse que é o evento mais aguardado das edições dos Jogos Olímpicos. Carl Lewis era o atual campeão olímpico, título que conquistara nas Olimpíadas de Los Angeles de 1984. Porém, em seu caminho, havia um jamaicano naturalizado canadense que surpreendera o mundo no Campeonato Mundial de Atletismo de 1987 em Roma, ao vencer a prova, deixar Carl Lewis para trás e bater o recorde mundial. Ben Johnson havia cravado 9,83 segundos, batendo o recorde anterior do americano Calvin Smith. Um feito extraordinário, visto que Calvin havia sido o primeiro atleta a correr os 100 metros em menos de 10 segundos, com o tempo de 9,93 em 1983. A prova está prestes a começar e os corredores assumem suas posições. Carl Lewis na raia 3, Ben Johnson na raia 6, o ex-recordista Calvin Smith na raia 5 e o brasileiro Robson Caetano na raia 1. Todos ajeitam os pés nos blocos de partida, aguardando pelo tiro que dará início à prova. Calvin Smith, Ben Johnson e Desai Williams. Dennis Mitchell é quem vai correr pela raia de número 8. Nesta prova que vai definir o grande vencedor do duelo entre Ben Johnson e Carl Lewis, ou talvez até nenhum dos dois. Carl não era conhecido por ter uma boa largada, e isso se confirmou na prova. Mas ele também era famoso pela recuperação durante a prova, com um trecho final muito rápido. Carl Lewis, que não tem uma largada no mesmo nível da largada de Ben Johnson, ele que tem uma grande largada, mas às vezes não tem a mesma aceleração de Carl Lewis. Na velocidade plena também Carl Lewis leva melhor, mas Ben Johnson com a sua largada e a sua aceleração já conseguiu grandes resultados. Aí a largada... E ele consegue bater o recorde mundial ao cruzar a linha de chegada em 9,92. Além dele, Linford Christie do Reino Unido com 9,97 e Calvin Smith com 9,99 fecharam aquela que talvez tenha sido a prova dos 100 metros mais disputada de todos os tempos. Mas nenhum deles foi capaz de superar Ben Johnson, que já havia fechado a prova com impressionantes 9,79 segundos. Ben Johnson assume a primeira colocação, Robson Caetano por fora, vai estar Ben Johnson. Ben Johnson, medalha de ouro nos Jogos de Seul, bate o recorde mundial, 9 segundos 79 centésimos. Não tem ninguém para ele. Ben Johnson, medalha de ouro, recorde mundial. Atenção, agora abraça seu companheiro. A folga era tanta que, a 10 metros da linha de chegada, ele já levantava o braço direito em comemoração. Ben Johnson se tornava o novo campeão olímpico e o novo recordista mundial. Um tempo inimaginável para um corredor na época. Porém, o inimaginável também aconteceu fora das pistas. Ben Johnson foi pego no exame antidoping 3 dias depois e forçado a devolver a medalha de ouro olímpica, numa das maiores controvérsias da história do esporte. Eu sou o Xi e você está ouvindo pelo Retrovisor, o podcast que faz o passado presente para você. Nesta edição nós vamos relembrar o auge e a queda do velocista Ben Johnson e sua carreira marcada por escândalos. Pelo retrovisor, o passado presente para você. A rivalidade entre Carl Lewis e Ben Johnson não começou naquela prova nas Olimpíadas de Seul. Eles correram um contra o outro pela primeira vez quando ambos tinham 19 anos, em 1980, nos Jogos Pan-Americanos Juvenis em Sudbury, Ontário. Nessa corrida,
Carl Lewis venceu com um tempo de 10,43 segundos, enquanto Ben Johnson terminou em sexto lugar com um tempo de 10,88 segundos. 4 anos mais tarde, nas Olimpíadas de Los Angeles de 1984, Carl Lewis voltou a vencer a prova, com Ben Johnson chegando em terceiro lugar. Essa seria a primeira de 4 medalhas de ouro que Carl Lewis conquistaria naquela edição, igualando o feito de Jesse Owens em 1936, ao ganhar ouro nos 100 metros e 200 metros, salto em distância e revezamento 4x100. Nos anos que se seguiram, Carl Lewis e Ben Johnson voltariam a se enfrentar 8 vezes, sempre com a vitória do americano. O troco de Ben Johnson viria em 30 de agosto de 1987, em Roma, na Itália, um ano antes dos Jogos Olímpicos de 1988. Com a impressionante marca de 9,83, Ben venceu a prova dos 100 metros do Campeonato Mundial de Atletismo, mesmo com Carl Lewis fazendo o melhor tempo da sua vida, com 9,93 segundos, igualando o recorde mundial de então. A evolução de Ben Johnson era explicada pelo trabalho de seu treinador, Charlie Francis. Ben sempre foi um velocista explosivo, rápido na largada, porém com queda de velocidade na segunda metade da prova. Para mudar isso, Ben ganhou massa muscular para melhorar a resistência, o que o deixou com um físico mais parecido com o de um boxeador peso pesado do que de um velocista. Um ano mais tarde, após cruzarem a linha de chegada, Carl procura Ben para dar os parabéns pela vitória. Porém, a rivalidade entre os dois também já havia se transformado em inimizade. Ao segurar o braço de Ben Johnson, Carl sugere que ele se aproveitou de uma largada falsa para vencer. A atitude irrita Ben, que o empurra enquanto comemora sua vitória. Carl Lewis sai da pista resmungando, evitando as câmeras. Ele já suspeitava de que havia algo além de uma falsa largada para justificar a vitória de Ben. Ele havia notado que os olhos de Ben Johnson tinham um tom amarelado, um indicador do uso de esteroides anabolizantes. Mas Carl sabe que Ben não é o único a se utilizar de drogas para melhorar seu desempenho. Ele mesmo havia sido flagrado com pequenas quantidades de estimulantes encontradas em uma amostra de urina coletada após as seletivas olímpicas dos Estados Unidos. Alegando que as substâncias entraram em seu corpo após o uso de um medicamento comum, ele foi inocentado e confirmado na equipe olímpica americana para os Jogos de Seul. O que não o impediu de questionar as vitórias de Ben Johnson. Durante uma entrevista, ao ser perguntado sobre doping no esporte, Carl admitiu que o uso de drogas para aumentar o desempenho era comum no atletismo. E, embora não tenha citado nomes, insinuou que a ascensão meteórica de Ben Johnson foi baseada em substâncias ilegais. Calvin Smith também se posicionou sobre a vantagem desleal do uso de drogas e sobre como as competições estavam ficando injustas. Outro fator que pode explicar a postura de mau perdedor de Carl Lewis foi uma promessa que ele havia feito ao seu pai, que faleceu poucos dias antes do embarque da delegação americana para a Coreia do Sul. Carl depositou uma das suas medalhas de ouro olímpicas de Los Angeles no caixão aberto e sussurrou no ouvido do pai que ganharia outra em Seul para substituí-la. Promessa que ele não conseguiu cumprir naquele dia 24. Mas essa história ainda não havia terminado. 3 dias após a vitória de Ben Johnson nos 100 metros, Carl Lewis recebeu uma ligação durante a madrugada em seu quarto na Vila Olímpica de Seul. E ele é informado que Ben Johnson havia sido pego em um teste antidoping para o uso da substância estanozolol, uma droga que estimula a síntese de proteínas, promovendo músculos mais densos e resistentes, além de aumentar a produção de glóbulos vermelhos que melhoram a oxigenação muscular e, consequentemente, a resistência e o desempenho físico. A irritação por ter sido acordado no meio da noite foi substituída por uma sensação de euforia. Com a desclassificação, a medalha de ouro da prova agora era sua, e a promessa que havia feito ao seu pai estava cumprida.
Ben Johnson, por sua vez, contestou o resultado e afirmou que estavam transformando ele em um bode expiatório. Ele sabia que praticamente todos os seus rivais usavam drogas para aumentar o desempenho. Em um primeiro momento, ele e seu treinador alegaram que Ben havia sido vítima de uma conspiração e que a sua garrafa de água havia sido adulterada. Em seguida, eles se viraram um contra o outro, com Ben acusando o seu próprio treinador de fornecer os esteroides sem que ele soubesse o que estava tomando. Mas quando outro atleta canadense revelou o esquema do uso de drogas na equipe, Ben finalmente admitiu sua culpa. O Comitê Olímpico Internacional anuncia em uma coletiva que ele havia sido desclassificado e seus resultados invalidados. Além do ouro olímpico, ele perderia o título do Campeonato Mundial em Roma e seus recordes seriam apagados dos livros de história. Mas Ben Johnson não estava errado ao dizer que foi o bode expiatório em uma era em que o doping era comum. 6 dos 8 atletas que participaram daquela final dos 100 metros em Seul acabariam sendo mencionados em casos de doping. Em 2003, o médico americano Dr. Robert Voy, responsável por analisar as amostras dos atletas em Los Angeles, revelou publicamente o teste positivo de Carl Lewis após as seletivas de 1988. Isso levaria Ben Johnson a pedir que o Comitê Olímpico Internacional reconsiderasse a sua decisão, mas o pedido acabaria sendo negado. Afinal, Ben Johnson foi o único atleta que testou positivo para substâncias proibidas durante o evento olímpico. E se você está se perguntando se o nosso atleta Robson Caetano foi um dos 6 corredores envolvidos com doping, a resposta é não. Vencedor de 3 medalhas de bronze olímpicas, Robson Caetano tem um currículo limpo do qual se orgulha e até hoje é um ferrenho crítico do uso de substâncias ilegais no esporte. Graças aos esforços de médicos como o Dr. Robert Voy e a mancha na reputação do evento mais importante do atletismo, as autoridades esportivas intensificaram os esforços para identificar o doping. Atletas agora são testados fora de competição e procedimentos mais rigorosos foram criados para pegar quem tenta obter vantagens desleais. A final dos 100 metros de 1988, conhecida hoje como a corrida mais desleal da história, continua sendo um dos escândalos mais marcantes do atletismo, uma triste lembrança do que os atletas são capazes de fazer para conquistar a glória olímpica. Ben Johnson acabaria sendo banido do esporte em 1993 após ser flagrado mais uma vez usando anabolizantes em uma competição no Canadá. Mas ele não foi o primeiro nem será o último atleta na longa lista de flagrados em exames antidoping que só aumenta com o passar dos anos. Mas o mundo jamais esquecerá os eventos ocorridos naquele dia 24 de setembro de 1988. Obrigado por ouvir mais essa edição do Pelo Retrovisor. Em breve eu estou de volta com mais lembranças daqueles 10 anos que mudaram o mundo, os anos 80. Até mais. Pelo Retrovisor, o passado presente para você.